Olá, eu sou o Renato Cruz e este é um vídeo da série Quem Inova. Converso com Marcelo Bechara Robaica, diretor de Relações Institucionais do Grupo Globo e conselheiro da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT. O Dr. Marcelo acaba de lançar este livro aqui, Buracos Negros Digitais, a responsabilidade como defesa à livre expressão e combate à censura na internet. Tudo bem, doutor Marcelo? E aí, tudo bom, Renato? Como é que você está? Tudo certo. Doutor Marcelo, o que são esses buracos negros digitais do título do livro? Eu sempre tenho um estilo muito provocativo, né? Os buracos negros digitais são as plataformas, né? Essa é uma visão que eu coloquei para ilustrar as ferramentas, grandes ferramentas tecnológicas, que hoje elas são desenvolvedoras de todo tipo de negócio, e sem as quais ninguém vive mais, né? Então, algumas delas estão na área de defesa, indústria, saúde, comércio eletrônico, rede social, sistema operacional, caixa de e-mail, a mesma empresa, né? E o buraco negro é exatamente isso, né? Aquilo que captura tudo que está em volta, inclusive a própria luz. Então, foi uma ideia de mostrar a grandeza da situação tecnológica que nós estamos vivenciando hoje. E, na sua opinião, qual é o impacto geral dessas grandes plataformas tecnológicas na vida das pessoas e principalmente na vida da coletividade, né? Olha, hoje nós não vivemos mais sem essas plataformas. Não existe sociedade conectada sem que pelo menos estejamos nós em algum momento dentro de algumas dessas plataformas. E isso por si só não é ruim. Eu acho que a gente precisa deixar muito claro o seguinte: a grandeza, ela não é um problema em si. O crescimento, a competência, a inovação que muitas dessas empresas promovem, isso é muito salutar e muito bem-vindo. Nada disso merece e deve ser combatido, muito antes pelo contrário. Uma coisa que nós devemos correr é de demonização de empresas. Esse não é o objetivo. Mas existem algumas condutas que o mundo tem observado que merecem atenção até para que a gente possa fazer com que essas empresas continuem prestando um serviço e continuem inovando, né? E não se percam num caminho de poder de mercado, de abuso de poder econômico, que é o que tem gerado mais notícia. O noticiário em relação às grandes empresas, ultimamente, tem sido muito mais negativo do que positivo. Isso não é bom. Não é bom nem para elas e não é bom para a internet. Então, esse é o objetivo, é a gente, junto com as empresas, encontrarmos os caminhos para equilibrar as regras do jogo e voltar umas casinhas atrás, quando a internet ela era mais produtora de boas notícias para a sociedade. Aqui no subtítulo do seu livro tem a palavra responsabilidade, né? E a gente tem aí o Marco Civil da Internet, que definiu neutralidade de rede, mas existe aqui uma discussão no seu livro que essa neutralidade é mais para o provedor do serviço de acesso e não exatamente para as plataformas. A gente precisa mudar de alguma forma essa questão da responsabilização do que é divulgado nas plataformas digitais? Assim, essa abordagem que eu fiz, ela é muito mais no sentido de fazer uma provocação, né? De dizer, olha, as grandes plataformas elas têm a proteção de uma neutralidade de rede importante, né, que é a neutralidade que foi consagrada, como você me falou no Marco Civil, mas para não ter nenhum tipo de tratamento não isonômico entre aplicações, conteúdos. Mas dentro delas existe uma neutralidade em relação às informações e não existe. Por que não existe? Você tem hoje ferramentas que são muito conhecidas de impulsionamento, de pagamento por relevância, que em alguns casos realmente apontam para uma responsabilidade maior. Por exemplo, o Marco Civil da Internet fala que a plataforma ou qualquer serviço de aplicação ela só é responsável pelo conteúdo gerado por um terceiro depois de uma ordem judicial. Então, se eu ofendo você precisa ir na justiça para ir lá pedir para que o juiz determine que uma rede social, enfim, faça a remoção daquele conteúdo que eu estou te ofendendo. É o que está no Marco Civil. A pergunta que eu faço é, será que a gente pode dar esse mesmo tratamento para alguém
que quer te ofender, mas ao invés de fazer isso de forma orgânica, vai lá e paga para a plataforma para ter uma ampliação algorítmica em relação ao alcance e em relação a quem está direcionando, ou seja, é o chamado conteúdo impulsionado. Então, no meu entendimento, não pode. Eu acho que no caso do conteúdo impulsionado, não é uma liberdade de expressão, é uma liberdade de viralização. E que tem um pagamento. Ou seja, eu, plataforma, aceito dinheiro, um contrato, para fazer com que esse seu conteúdo, essa sua informação, essa sua expressão, ela ganhe um outro patamar artificial. Então, se isso causar dano, não pode ser proibido. Isso é um negócio, é legítimo, faz parte do jogo. Mas em havendo um dano em relação a esse tipo de conteúdo, não dá para dizer que eu preciso ir lá à justiça, buscar uma ordem judicial. Não. A plataforma ela é sócia, né, dessa liberdade de expressão. Então, ela deveria ter um nível de responsabilidade, sim, em relação a esse tipo de situação. Mas eu abordo várias responsabilidades. A responsabilidade, ela é uma coisa que ela é inerente a qualquer negócio. Qualquer negócio, ele pressupõe o quê? Que você está desempenhando uma atividade empresarial e que você está correndo riscos. Quais riscos? Tem negócios que os riscos são imensos. Você pode estar lá trabalhando na usina nuclear. Mas tem negócios que têm outros tipos de risco. As plataformas, de um modo geral, elas são um negócio de risco. Porque a partir do momento que eu crio um ambiente, um marketplace, enfim, e o conceito de plataforma é importante diferenciar a plataforma de aplicativo, né, nesse aspecto. O que é a plataforma? A plataforma não é a detentora dos meios de produção, ela é a detentora dos meios de conexão. E o modelo de negócio dela é a própria rede, é o aumento da rede, a criação e ampliação dessa rede integrada. Obviamente, todo tipo de coisa pode acontecer, né? A partir do momento que eu permito que A, B ou C possa estar ali, eu tenho algum nível de responsabilidade. E as plataformas sabem disso. Se você tentar vender uma substância ilícita, você não vai conseguir. Porque da partida, ou o comércio eletrônico, ou a rede social, vai identificar e falar, olha, isso fere as regras. E elas têm as regras que são as regras de responsabilidade dos usuários. Então, a partir dessa responsabilização, elas também têm um nível de responsabilidade delas que precisa ser estabelecido, esclarecido e delimitado, né? Até para que ela mesma e a própria sociedade possam ter com clareza o que, a quem e como recorrer. Eu lembro na época da discussão do Marco Civil, me deram um exemplo de uma ação que tinha corrido de um cara que estava bravo com uma construtora do lado da casa dele, que estava fazendo muito barulho, sujando a vizinhança. Ele entrava no Facebook e ficava xingando os caras. Depois a construtora entrou na justiça. A decisão foi, você tem que parar com isso, vai apagar todos esses posts, e se você postar de novo falando mal da construtora, você e o Facebook vão ser responsabilizados. Daí o pessoal do Facebook falou, não, eu não tenho como ficar monitorando cada um dos meus milhões de usuários quando eles falam a respeito de determinado assunto. Mas não é isso que você está falando, né? São questões aí, são campanhas que podem ser fake news, discurso de ódio ou difamação, que não é uma pessoa falando mal de alguém ou de uma empresa, né? São grandes campanhas, né? O artigo 19, que é o que você está se referindo no Marco Civil, inclusive ele é objeto de uma discussão do Supremo Tribunal Federal. O Supremo está ali, pode vir um entendimento, porque o próprio Marco Civil da internet, ele tem uma outra situação que tem um fast track, que você não precisa de ordem judicial, que a gente abordou aqui, inclusive, que é o revenge porn. Sim. Ou seja, se você estiver envolvido, de alguma forma, em alguma situação que tem uma exposição íntima, de natureza de nudez ou sexual, você não precisa ir na justiça para gerar a responsabilidade da plataforma, basta você notificar a plataforma. Eu acho que a plataforma ser responsável por qualquer coisa que surja, de fato, não é razoável, até porque ela não vai ter conseguido como controlar isso tudo, por mais que eles tentem. E é interessante a gente observar o seguinte, que se você olhar essas plataformas hoje, há 10 anos atrás, elas melhoraram muito. O que mudou? O que mudou foi o engajamento.
A situação do engajamento é que foi prejudicial a forma com que ele é tratado pelas plataformas. E isso é pós-marxismo da internet. Nós estamos falando mais ou menos aí de 2015, o marco é de 2014, você teve umas mudanças algorítmicas muito fortes em que as plataformas elas cada vez mais vão concentrando com que você fique engajado por um determinado tipo de conteúdo. E aí pode ser qualquer tipo de conteúdo, desde que você esteja engajado. E nesse momento surgem todos os tipos de conteúdo. Aí vem a questão do discurso de ódio, de desinformação. Para esse tipo de situação, é que eu acho que nós temos que ter um olhar diferenciado de responsabilidade. E não simplesmente alguém que falou uma bobagem ali e que pode ser resolvido de uma forma direta. Mas aquilo que causa um estrago reputacional maior ou até social, teve caso de linchamento, teve caso de morte, teve chacina, teve ataque transmitido ao vivo na Nova Zelândia. Quer dizer, existem outros níveis de situação que aí sim precisam de ter algum tipo de ajuste para que essa responsabilidade ela emerja e que a gente possa realmente reestabelecer algum nível de civilidade em alguns momentos, né? Porque o impacto é negativo para todo mundo, né? Polarização, se reflete em tudo, né? Se reflete na política, se reflete na relação das pessoas, grupos de família, gente que não se fala, radicalizações. Isso não tende a não nos levar a lugar algum, a não ser a mais conflitos, a mais caos, em algum caso até a barbárie, como é o caso em Mianmar aconteceu. A gente precisa realmente ter um instrumento aí de mediação que coloque a sociedade de novo num patamar de um diálogo mais saudável. Um ponto importante que eu acho que tem aqui no seu livro é essa questão comportamental da desinformação, do discurso de ódio, né, que às vezes as pessoas ficam discutindo muito conteúdo, né? Ah, isso é discurso de ódio, não é? Isso é fake news ou não? Mas normalmente esses temas surgem por meio de uma campanha, né? Que muitas vezes tenta fingir que não é uma campanha, tenta se mostrar como um movimento espontâneo. Eu queria que você falasse mais, explicasse um pouco aí como é essa questão comportamental aí da desinformação. O problema é que a gente resume tudo a uma palavra duas palavrinhas que eu acho que elas diminuem o debate, que é fake news. Na verdade, o que aconteceu? Em 2016, nós tivemos, em razão dos processos eleitorais, Brexit, enfim, em que a desinformação ela ganha musculatura de uma forma importante em processos eleitorais, a palavra do ano foi pós-verdade. Né? E o que é a pós-verdade? A pós-verdade, que foi abandonada. Eu lembro que em 2016 falou muito de pós-verdade. O que é a palavra do ano? O que é a pós-verdade? A pós-verdade é uma verdade em que eu dou mais crédito àquilo que são as minhas crenças pessoais do que aos fatos. Então, é uma verdade muito pessoal. Né? Então, não importa os fatos, importa o que eu acredito. Isso não é fake news. Isso é muito pior e muito mais grave que fake news. E aí, o que aconteceu? Quando você tem alguns políticos, enfim, expoentes internacionais se apropriaram da expressão fake news para devolver isso para grupos de mídia, né? You are fake news. Quer dizer, e aí logo a questão da pós-verdade, ela foi meio abandonada. A palavra correta é desinformação, eu acho que isso já foi amplamente conhecido, mas não é uma mentirinha que alguém vai lá e conta. Nós estamos falando de um processo industrial e cada vez mais sofisticado. E com objetivos muito bem definidos, né? Com objetivos bem definidos, que é você ter algum tipo de atuação, que pode ser de linha comercial, para você acabar com a reputação de um concorrente, pode ser para você atacar uma pessoa, porque essa pessoa ela tem uma relevância, ela é uma pessoa influente, né? Então, você precisa destruir a credibilidade dessa pessoa, essa influência que ela tem, e pode ser, inclusive, para você interferir num processo decisório democrático. Ou seja, uma manipulação de uma opinião pública ou parte dela para alcançar um determinado objetivo, que pode ser até vencer uma eleição. É disso que nós estamos falando. E aí, no caso americano, enfim,
cidade de Veles, na Macedônia, ficou famosa. Ninguém nunca tinha ouvido falar em Veles, na Macedônia. É uma cidade até então pobre, mas que viu seu PIB crescer substantivamente, porque os jovens começaram a receber por serem os grandes emissores de fake news. Então, você tem ali bancas. O que tem acontecido, que eu tenho observado, é que como a questão do comportamento artificial, quer dizer, às vezes você vê lá numa rede social, no microblog, um mesmo perfil conseguiu a façanha de postar 100 tweets em 10 segundos. Quer dizer, obviamente isso não é humano, não pode ser humano. Então, esse tipo de comportamento ele já começa a ser mais facilmente percebido. E até as próprias plataformas, nos casos mais extremos, têm adotado medidas. Você vê que tanto o Twitter quanto o Facebook têm tido atuações do processo eleitoral bastante diferentes. É aquilo que eu falei, né? Quando você enxerga o passado e vê hoje, o comportamento é muito melhor, mas ainda falta avançar algumas casinhas. E no caso do que nós temos observado hoje em desinformação, é que já existem redes de pessoas estruturadas. Não é mais robô. É alguém que manda para um grupo que tem seus grupos, é quase que um efeito piramidal. Sabe aquelas pirâmides financeiras que o cara vai angariando pessoas para ficar repetindo aquilo, porque vai criando suas redezinhas? É uma pirâmide que você parte de cima e explode. E por pessoas. Já não são mais robôs. São grupos e grupos e grupos e grupos. Então, isso também já passa a ser um novo desafio aí para combater ou coibir tipos de atividades que só realmente são nocivas para a sociedade. Hoje já é uma coisa comum, tanto de campanhas de empresas quanto campanhas políticas, de fazer essa postagem orquestrada, assim, vamos subir hashtag, né? E não é robô, necessariamente, não. né? Você vê que as pessoas vão num efeito manada, que elas já estão ali, né? Os robôs, eles foram mais importantes por um determinado momento, ainda são, mas eu vejo que cada vez mais há uma sofisticação da coordenação dessas atividades, né? Não é só política, tá? A gente fala muito que essa eleição, não é isso. Nós estamos falando de uma série de outras situações, inclusive do ponto de vista industrial, comercial, prejudicar a prestação de serviços públicos, pode ter uma série de implicações, né? E também não é o caso de demonizar robô, né? Porque o robô ele pode ser usado para atendimento, né? Tem o robô do bem, né? Então, assim, não é aquilo. A gente não pode demonizar nem empresas, nem tecnologias. O que nós devemos olhar são comportamentos e responsabilidades. Toda liberdade, inclusive a liberdade de expressão, especialmente a liberdade de expressão, e esse conceito de liberdade de expressão, engraçado, ele voltou a ser debatido com mais profundidade, pressupõe uma responsabilidade. Isso é antigo. Eu não tenho a liberdade de expressão para difamar alguém, para caluniar alguém, para mentir. Eu não tenho essa liberdade. Né? Essa liberdade, se eu a exercer, e se for considerada uma liberdade, ela não é imune a uma responsabilidade. É sobre isso que nós estamos falando, né? E você é um jornalista, sabe disso. Um veículo jornalístico, ele tem uma responsabilidade editorial. Sim. Apesar da liberdade de imprensa, essa liberdade de imprensa também ela está sujeita. Tinha a lei de imprensa, que não foi recepcionada pela Constituição, mas isso não significa que não seja crime. Tem calúnia, difamação, né? Virou crime comum. Sim. Então, crime comum. Então, isso vale não só para o jornalista, mas vale para todos os pseudo-jornalistas das redes sociais. Porque esse é um outro problema das redes sociais que nós temos hoje, né? É que todo mundo é especialista em tudo. O sujeito é um PhD, ele faz uma declaração, aí chega um cara que, enfim, não tem a menor capacidade de discutir aquele assunto com ele e começa a questionar. Quer dizer que o cara não merece contestação? Até merece contestação, mas vamos estabelecer as bases. Então, hoje nós todos nós já somos todos formados em jornalismo, começamos em jornalismo, eu sou jornalista, você é jornalista, todo mundo é jornalista. Depois nós viramos sociólogos, cientistas políticos, e agora todo mundo é infectologista. Hoje nós somos infectologistas, hoje nós falamos assim de pandemia com uma propriedade extraordinária.
E questionamos quem é da área. O sujeito foi lá, fez uma faculdade, estudou, não vale nada, porque eu, dos meus 280 caracteres, tenho a capacidade de questionar a tese de doutorado dele. Tem uma questão que está aqui no seu livro também, que você também citou aqui numa das respostas, é o dinheiro que as grandes plataformas ganham com esse tipo de campanha de desinformação, né? Hoje, até tem um número aqui que as 3 maiores lá, Google, Facebook e Amazon nos Estados Unidos, concentram 70% aí do mercado de publicidade. Como que você vê essa questão? Porque eles estão ganhando dinheiro com isso, né? Porque isso dá muito engajamento, deixa as pessoas nas plataformas. E, por outro lado, estão enfraquecendo quem está atuando nesse mercado também, que vê muita receita aí para as plataformas e sair de outros tipos de mídia, né? Eu não acho que as plataformas ganharem dinheiro é um problema. Não acho mesmo. Eu não tenho essa visão, fulano está ganhando muito dinheiro e tal. É claro que você tem que observar que existem em alguns casos, uma concentração que não é saudável para o mercado. E para isso existe concorrência, competição, que são regras que precisam ser aplicadas e, infelizmente, elas não são aplicadas. Que é uma outra questão que a gente pode até abordar. Mas o que eu tento trazer aqui é o seguinte: existe uma avaliação do follow the money. Vamos follow the money. Vamos descobrir quem é que está lá pagando e tal. Ok. Mas o follow the money, ele é um conceito que você usa muito em matéria de sonegação fiscal e policial, quando você quer encontrar alguém lá na ponta. Eu acho que nós temos um passo antes do follow the money, né, que é uma questão de simetria regulatória e de responsabilidade. Porque o que faz com que a plataforma queira com que você fique engajado num determinado conteúdo? Ela não faz por mal. Ela não fala assim, olha, hoje eu quero que o Marcelo acredite que a Terra é plana. Não. O Marcelo acreditou que a Terra é plana, legal, o problema é dele. Agora eu vou dar para ele uma infinidade de conteúdos de que a Terra é plana, para ele ter certeza de que a Terra é plana. E por que eu quero fazer isso com ele? Porque eu quero que ele fique dentro dessa indústria e mercado de atenção preso na minha tela, e aí eu consigo fazer publicidade programática. Então, a questão da publicidade não pode fazer publicidade? Deve. Tem problema ser programática? De jeito nenhum. O problema é o engajamento para qualquer tipo de conteúdo. Porque o conceito, a internet de antigamente, dos anos 90, era uma internet de jornal, de propaganda de jornal. Eu ia lá e colocava um banner. E se eu entrasse no site, você entrasse no mesmo site, outra pessoa entrasse do mundo, lá em Londres, no mesmo site, ia ver o mesmo banner. Exatamente como se nós estivéssemos abrindo a mesma página de um jornal publicado naquele dia. A evolução da publicidade foi uma das maiores revoluções que a internet proporcionou. É uma das maiores indústrias que foram disruptivas dentro da internet, os ad techs, né? Então, hoje, eu entro lá num site de um comércio, de uma loja, quero comprar um celular, boto no meu carrinho de compra, não concluo a minha compra, amanhã eu estou assistindo a um vídeo, uma plataforma, e no intervalo eu recebo surpresa, a propaganda daquela loja com aquele celular que eu não comprei. Porque eu sou muito valioso para aquela loja, porque eu quase comprei. Eu cheguei, eu cadastrei, eu fui lá, coloquei o cartão, eu só não fechei a compra. Isso é muito comum. É feito um leilão. Você é leiloado o tempo inteiro para receber uma publicidade totalmente direcionada para você. Tem problema nisso? Também não. Onde que está o ponto? O ponto é que essa publicidade ela tem que ser transparente. Os movimentos que acontecem nos Estados Unidos, do Stop Hate for Profit, são basicamente de muitos anunciantes. É o cara que fala, eu não quero mais o meu anúncio associado a esse tipo de conteúdo. Mesmo que esse seja um conteúdo que dê muita audiência. Porque a questão agora não é mais espaço, agora é audiência. Eu não posso chegar no Jornal Nacional, ou no programa de televisão, dizer que fazer um Globo Repórter que a Terra é plana, para trazer a audiência de todos os terraplanistas e botar a propaganda de uma concessionária de carro no intervalo. Eu não posso fazer. Eu não quero e não vou fazer isso. Eu tenho compromisso
Eu tenho compromisso com a sociedade, sim. Eu tenho compromisso com a verdade. Ah, e a verdade é relativa? Não, nesse caso a verdade não é relativa. Esse caso é cientificamente comprovado há séculos. Então, eu costumo brincar o seguinte, a internet de hoje é a televisão dos anos 90. Você lembra da televisão dos anos 90? Eu lembro. Tinha umas coisas que eram assim, pô, cara, domingo à tarde passava coisas que hoje é difícil. Ah, tem politicamente correto nisso? Tem. Mas a própria sociedade, ela recusou aquilo. Você tinha alguns programas que faziam uma exploração realmente de situações absurdas da realidade das pessoas. Até exploração de portadores de deficiência e coisas que valham. Tinha de tudo. Eu vejo a internet hoje como a televisão dos anos 90, como um momento que nós estamos vivendo ali de baixaria, vamos chamar assim, em que elas vão ser equacionadas e que daqui a 10, 15 anos nós vamos olhar para trás e falar assim, cara, você lembra aquela época? Você entrava lá e o cara ficava falando para você que a Terra é plana e que não sei o quê. Eu acho que é isso que vai acontecer. Para quem não acompanha muito esse mercado, na programática, o anunciante ele escolhe o perfil das pessoas que vão ver o anúncio, né? Perfil demográfico, onde a pessoa mora, quais são as preferências, ele não está escolhendo o tipo de conteúdo que vai ser veiculado junto com o anúncio, né? E daí deu esse problema lá nos Estados Unidos de grandes marcas do lado de também, né? discurso de ódio, né? Aqui, até a própria estrutura em algumas entidades falaram, olha, a culpa não é minha, a culpa é do Google AdSense. O próprio Google e na verdade, o objetivo não é que não se possa fazer. Pode, se deve fazer. Mas tem que ser transparente. E no caso da publicidade, eu acho que a gente precisa falar uma coisa. O Brasil, ele é um país que tem uma referência em publicidade. Uma das questões que nós defendemos é que se você vai fazer publicidade direcionada ao público brasileiro, ao mercado brasileiro, essa publicidade tem que seguir a lei brasileira. Existe lei, existe CONAR, que funciona, que é uma autorregulação. Existem regras. Essas regras hoje, infelizmente, elas não são cumpridas. E aí é um dos problemas. Então não é o follow the money. O problema é que antes do follow the money, nós precisamos organizar o money, que é exatamente essa transparência. O governo trabalha com uma questão fiscal importante. O governo entende que, enfim, que algumas dessas atividades que são prestadas no exterior deveriam estar devolvendo para a sociedade brasileira um pouco mais. Não é só o Brasil que está fazendo isso, outros países estão fazendo isso, inclusive na Europa. Próprios Estados Unidos também. Então, eu acho que essa é uma discussão. Porque você tem a questão da Irlanda, da Holanda, de Bahamas, Liechtenstein. E os caras falam, mas peraí, pô, você está aqui, meu usuário está aqui, você ganhou dinheiro aqui, você fez aqui, o anúncio aqui, né? Daqui, do anunciante daqui, e esse dinheiro foi para onde? Então, eu acho que a questão da publicidade, ela passa muito por isso, por essa transparência em relação a essas receitas. Sem prejuízo de que as receitas, elas existem, claro. Uma coisa importante que você falou aí, a culpa do Google Ads, tem esse discurso aqui que você trata no livro também, dessa questão do algoritmo, né? Como se o algoritmo fosse uma coisa abstrata, como se ele não fosse escrito por pessoas e implementado por pessoas, né? Às vezes é uma coisa assim, o algoritmo como se fosse uma entidade fora da humanidade. Eu, há alguns anos, eu tenho usado a expressão algoritmocracia. Às vezes eu sei que eu uso algumas palavras um pouco provocativas, mas a ideia é exatamente essa, provocar o debate, não é ofender ninguém. E a algoritmocracia, eu tive um professor, o Laura Lassig, que ele falava que code is law, né? Quem tem um código de programação, ele faz a lei. Ele diz que tem outras formas de se fazer lei, mas o código de programação é uma delas. E é mais pura verdade. E o que nós observamos hoje, e eu acho que esse é um dos assuntos do futuro, alguns países defendem uma transparência algorítmica, que o algoritmo, ele apesar do seu segredo industrial, ele tem um limite, né, enfim, é preciso você ter algum nível de transparência em relação a isso. Alguns países têm defendido isso. E a questão do algoritmo é que, como ele é feito por pessoas, em muitos casos, ele acaba reproduzindo os mesmos preconceitos, as mesmas questões pejorativas, os mesmos comportamentos. Então, você acha que é uma decisão absolutamente isenta, racional do ponto de vista técnico, mas não emocional, e não é.
A emoção, de alguma forma, ela é reproduzida dentro daquele código de programação e aquilo gera um julgamento e consequências para pessoas reais. Então, no meu ponto que eu abordo aí, é muito mais uma questão realmente do engajamento. Ou seja, eu tenho um algoritmo que faz com que você fique ali o tempo inteiro para que eu possa despejar em você a sua mídia programática. Esse é o ponto. É uma questão de compatibilização, inclusive ética. Quais são os limites e o direito desse usuário e desse anunciante saberem, olha, é isso que está acontecendo ali. Isso acontece até com aprendizado de máquina, né? Se você tiver uma base de dados com viés, a máquina que está aprendendo, ela vai repetir o viés. Esse é um dos grandes desafios. Eu acho que nós vamos viver muito essa questão ética também. Sim. Na inteligência artificial. Eu acho que a inteligência artificial ela vai, de alguma forma, forçar uma transparência algorítmica. Eu tenho essa visão. A discussão sobre inteligência artificial e seus impactos éticos, reconhecimento facial e proteção de dados, que é uma questão também bastante que está na moda, ainda mais no Brasil, né? Sim. E finalmente nós temos uma autoridade com seus diretores empossados para existir, fazer valer a lei que foi publicada em 2018, aliás, com todas as suas mudanças de vigência, né? Mas agora temos, né? Então, eu acho que essas questões elas vão vir à tona como nunca em relação também à proteção de dados dos usuários. E, doutor Marcelo, você que esteve lá no Ministério como assessor, esteve na Anatel como conselheiro, o que pode ser feito do ponto de vista de legislação, regulação, política pública para reduzir esses problemas que a gente discutiu? Olha, eu acho que muitas coisas não tem como, elas têm que ser enfrentadas pelo Congresso Nacional, é o processo legislativo. Não dá para você exigir do Poder Executivo, de autoridades, que eles inovem em questões que não estão, simplesmente não existe previsão legal para isso. Eu acho que uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados já é um avanço para algumas questões que precisam ser abordadas. Eu acho que o CAD, aí sim, é uma autarquia que poderia já estar fazendo alguma coisa, e parece que está fazendo, tá? A gente precisa fazer um reconhecimento aqui que eu tenho visto bastante estudos e discussões que o CAD tem gerado sobre esses temas e coisas muito profundas, muito bem feitas, porque o problema da questão concorrencial, que eu acho para mim uma das mais delicadas, é que qual foi o último grande caso que nós tivemos? Foi Microsoft Internet Explorer, né? Que foi o caso da Netscape Communicator. Sim. Nós estamos falando de uma ação que começou em 1998, e que foi terminar em 2001 com um acordo da Microsoft. E você vê que de lá para cá, a Microsoft continua sendo uma grande empresa, uma relevância absurda, com um sistema operacional dominante em computadores e notebooks, com o sistema Office, LinkedIn, etc. e tal, mas que ela não comete mais os mesmos erros, vamos chamar assim. Você vê que aquela ação que a Microsoft enfrentou foi extremamente pedagógica e que me parece foi benéfica para a empresa como um todo. E o que aconteceu? O que acontece é que quando você olha a concorrência tradicional, como é que ela funciona? Eu sou o McDonald's e quero comprar o Burger King. Vou comprar meu concorrente. Isso é o que a gente chama de concentração horizontal. Eu estou comprando meu vizinho do lado. Aí eu sou o McDonald's, eu quero comprar a fazenda, que eu faço a carne, eu vou ser dono do hortifruti que distribui a salada, eu vou fazer a fábrica de pão, ou seja, eu faço uma concentração vertical, porque eu estou ali tendo os elos da cadeia, né, de produção sob o meu controle. O que nós observamos são dois fenômenos, o que eu chamo de buracos negros digitais, que é a concentração transversal, que é quando uma empresa, que é uma ferramenta de busca, ela compra uma empresa que é um device de saúde. E muitas vezes, e quando geralmente você atinge um poder de mercado, é natural que você faça o quê? Aumente o preço e diminua a qualidade. Só que nesse caso, muitos dos serviços são gratuitos e a qualidade não é aferível. Você não tem parâmetros para aferição de qualidade. Então, vários M&As, eles passaram assim, embaixo do radar das autoridades antitrustes do mundo inteiro. E me parece que é isso que eles estão querendo ver. Então, neste campo concorrencial, eu acho que não tem que fazer lei nenhuma. Eu acho que o CAD, no caso brasileiro, assim como está acontecendo na Europa, assim como está acontecendo nos Estados Unidos, já tem condições
já ter algum tipo de atuação, e até me parece que já tem processos nesse sentido. Agora, a maioria das questões tem que ser tratadas por lei, e eu acho que a administração pública ela tem que cada vez mais se capacitar. Tem muita gente boa dentro da administração pública. Que bom que você falou que eu passei por lá, porque eu pude testemunhar que tem muita gente boa. A gente acha que a iniciativa privada é que tem os grandes especialistas. Não, tem muita gente capacitada. Eu posso falar especialmente do Ministério e da Anatel. A Anatel, se você observar o currículo ali de uma série de servidores, que são ilustres, muitas vezes anônimos, dá banho em muita gente, de CEO de empresa. Quer dizer, então tem capacidade técnica dentro do governo, sim, para poder lidar com essas questões. Do governo brasileiro tem. E como você vê o projeto de lei da liberdade, responsabilidade e transparência na internet, né, que ganhou o apelido de lei das fake news? Eu acho que ele é um projeto importante, exatamente porque ele traz as discussões que o Marco Civil não conseguiu enfrentar. Eu costumo dizer que assim, nós temos uma trilogia a ser escrita. O Marco Civil da Internet foi a primeira, a Lei Geral de Proteção de Dados é a segunda, e a terceira, me parece ser a Lei de Transparência, Responsabilidade e Liberdade na internet. Ela é uma lei que não pode ser para uma rede social. Eu sinto que, às vezes, essa lei foi construída, vamos fazer uma lei social para o Facebook, está errado. Existem muitas redes sociais, existem várias outras que sequer são lembradas, mas que têm muita penetração no mercado brasileiro. Eu acho que essa lei ela tem que ser uma lei que não vá buscar a criminalização do cidadão comum, a identificação do cidadão, que vai cercear a liberdade de expressão, que vai conceituar o que é fake news, o que não é fake news, o que é verdade, o que é mentira. Não é isso que essa lei tem que fazer. O que essa lei tem que fazer é o seguinte, é estabelecer responsabilidade. Dizer, olha, o negócio é esse, existem regras, essas regras têm que ser respeitadas. Uma vez que essas regras não são respeitadas, então, que se aplique, né, as sanções cabíveis, ou assim, se a responsabilidade de quem quer que seja assumida. Quer dizer que o usuário é um santo? Claro que não. Mas eu acho que já tem crime demais no Brasil. Acho que precisa aplicar os que tem. Né? Já tem. Se quiser, aplica. Então, não é esse o ponto. O que eu acho que falta realmente é começar a trabalhar para uma linha de assimetria regulatória. Eu acho que é importante a gente reconhecer que essas plataformas hoje elas são quase que facilidades essenciais. O que é o Essential Facility? Né? Aquele sem o qual eu não consigo. Né? Você existe se você não tiver indexado no Google? Ninguém te acha, né? Não, eu vou ficar só no Bing. Desculpa, Microsoft, mas ninguém te acha. Então, dizer que tem uma competição não é bem verdade. Existem algumas áreas que têm competição de fato, mas existem áreas que não têm. E essa concentração transversal, ela precisa ser olhada com lupa. Por que uma empresa que tem comércio eletrônico quer ter vídeo, música, supermercado? É porque tem uma coisa que chama dado. E esse é o grande valor. E eu acho que nos próximos anos nós vamos, inclusive, ver uma discussão sobre o valor do dado. Fortalece, né? tanto a atividade principal que as empresas podem oferecer esses serviços gratuitamente. Você sabe que a CNA do Reino Unido, no dia 3 de julho, soltou um relatório dizendo que, em alguns casos, de graça é caro. Sim. Porque porque o volume de informações que se tem sobre determinada pessoa é tamanha que o que se devolve a ela em termos de serviço não é compatível, não é razoável. Existe discussão, inclusive, sobre isso. Existem várias discussões sobre você devolver dinheiro para o usuário por causa de dados, enfim. Eu acho que isso naturalmente vai acontecer. Eu não acho que isso é algo que tem que ser imposto. Acho que esses modelos de negócio eles nascem naturalmente. O que precisa é botar onde há realmente desvio da curva, em termos de regra anticoncorrencial, precisa ser visto. Eu acho que a lei ela não é para isso. Ela não é para olhar a concorrência, já tem CAD para isso. Mas ela é uma lei que pode dar algum nível de responsabilidade para que a internet ela volte a ser. Algumas empresas, e eu queria até essa oportunidade de falar isso, algumas big techs, elas ficam chateadas comigo por causa das minhas manifestações e tal. Eu uso todas. Eu tenho conta em todas. Mas é porque a ciência fascista? Não, é porque eu sou fã. Eu sou fã, assim, de todas essas empresas desde quando elas nasceram. Google, eu lembro da primeira versão que eles botavam, Always Beta,
E eu acho que é natural. Eu acho que nós estamos vivendo um momento da história da internet e da própria sociedade em que isso iria acontecer. Porque isso já aconteceu com outras indústrias. Isso aconteceu na indústria de comunicação, aconteceu com software, no caso da Microsoft, aconteceu com a AT&T, as famosas Baby Bells. E isso é uma evolução. E me parece que é exatamente isso que está sendo encaminhado lá nos Estados Unidos. Eu desejo muita vida longa a essas empresas, que elas continuem inovando. Você tem um programa muito importante sobre inovação, talvez um dos mais importantes do Brasil, Renato, você sabe disso. Você tem uma newsletter que todo mundo lê. Me preocupa muito, eu, como um fã de inovação, ver startups que o objetivo de vida dos caras é vender a startup para uma grande empresa. Essa é a consequência, esse não é o propósito. Nós estamos subvertendo isso. E, de fato, várias e várias empresas, elas são compradas por valores muito menores que passam embaixo do radar do antitrust. Por quê? Porque o valor não está ali, o valor está no potencial e nos dados que aquilo ali não é capturado. E quando você vai ver no M&A, as empresas elas vão sendo compradas em estágios muito iniciais. Eu usei uma expressão muito forte para isso no livro, de propósito, que chama-se sequestro da inovação. A inovação ela é sequestrada e ela é praticamente ali incorporada, absorvida, e muitas vezes são empresas que você nem nunca ouviu falar, mas aquelas já foram adquiridas. Será que é esse o caminho que se busca? Será que é esse o objetivo que a gente queria? Eu acho que essa é uma reflexão que a gente precisa fazer. Eu acho que a inovação ela não pode ser vendido para as Big Techs. Se você for vendido para uma delas, parabéns. É porque o seu produto é muito bom. Mas deixa a sociedade conhecer o produto primeiro. Deixa ele se tornar, né, um produto conhecido de todos. E, de fato, se essa Big Tech for autorizada a fazer isso, se isso não for, na verdade, matar o produto, matar a inovação, não permitir que coisas aconteçam. Eu acho que esse olhar a gente precisa passar a ter daqui para frente. Era essa a minha provocação que eu fiz desse livro, que é um livro, só para concluir, Renato, de consumo imediato. Ele não tem nenhuma pretensão acadêmica, ele não é nenhuma tese de doutorado de coisa alguma, ele é simplesmente uma inquietação de reflexões que surgiram nesse ano. Porque, de fato, apesar da pandemia, esses temas vieram esse ano, eu achei que era por bem colocá-los ali com a minha visão de uma forma um pouco mais organizada, até para não me perder depois com tanta coisa que acontece todo dia. Eu sou o Renato Cruz e este é um vídeo da série Quem Inova. Eu conversei com Marcelo Bechara Robaica, diretor de Relações Institucionais do Grupo Globo e conselheiro da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT. Muito obrigado, doutor Marcelo. Eu que agradeço. Ele publicou recentemente o livro Buracos Negros Digitais, a responsabilidade como defesa à livre expressão e combate à censura na internet. Este livro aqui. E muito obrigado mais uma vez e muito obrigado também a você que acompanhou esta entrevista e até a próxima.